Olá, começa agora mais um programa Destaques. O Senado vai começar a analisar o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, que limita os juros dos cartões de crédito e cria o programa Desenrola Brasil. O objetivo é incentivar a renegociação de dívidas de natureza privada das pessoas físicas inscritas em cadastros de inadimplentes. De acordo com o texto do projeto, os emissores de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamentos pós-pagos deverão apresentar ao Conselho Monetário Nacional propostas de autorregulação das taxas de juros e dos encargos financeiros cobrados no crédito rotativo e no parcelamento do saldo devedor das faturas de cartões de crédito. O projeto também possibilita a portabilidade da dívida do cartão e de outros débitos relacionados a ele. Desta maneira, o consumidor poderá buscar ofertas de juros menores para equacionar a dívida. Alguns senadores veem com preocupação a aprovação do projeto. Eu tenho muita preocupação com o estabelecimento de juro através de regulamento, de definição, de forma coercitiva, né? Os juros é uma soma de fatores que vai desde o risco do empréstimo do recurso que você está fazendo, né? A taxa de retorno, a taxa de remuneração de quem empresta, né? O custo dessa transação, a previsibilidade, a segurança jurídica que a própria pelo próprio ecossistema propicia, né? Então, a princípio, eu sou contrário a qualquer fixação de juro por decreto ou por lei. O texto aprovado na Câmara dos Deputados incorpora o conteúdo da medida provisória que cria o programa Desenrola Brasil de refinanciamento de dívidas pessoais, oferecendo garantias para aquelas de até R$ 5.000. Para tanto, a pessoa tem que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais ou ter uma renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos. Setembro é o mês de prevenção e conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Essa é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes brasileiros. Por isso, o poder público promove ações de enfrentamento ao problema neste mês. A campanha leva o nome Setembro Dourado. O câncer pediátrico é hoje a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes brasileiros, o que representa aproximadamente 3% em relação ao câncer que afeta os adultos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o número de casos novos de câncer infanto-juvenil estimado para o Brasil nos próximos 3 anos é de aproximadamente 24 mil novos casos, 8 mil ao ano. Leucemias, os cânceres ósseos são muito comuns nas crianças e nos jovens. Então nós temos que ter esse cuidado de não negligenciar sintomas, fazer avaliações periódicas dos jovens e não negligenciar qualquer tipo de incômodo que um jovem refira para a sua família. Para orientar sobre o câncer infanto-juvenil, já está em ação a campanha Setembro Dourado, com a divulgação de informações sobre os tipos de câncer, sinais, sintomas, prevenção e tratamentos da doença. A cor dourada da campanha representa a força e a resiliência das crianças na batalha contra o câncer. Todo o diagnóstico precoce, ele aumenta sobremaneira a chance do paciente obter a cura. O Destaques recebe Keivia Dias, superintendente federal de pesca e aquicultura no Ceará, para falar da Semana do Pescado 2023, que começou no dia 1º deste mês e segue até o próximo dia 15. Primeiro, muito obrigado pela visita. Essa semana é para incentivar o consumo do pescado e, claro, a cadeia produtiva? Sim, primeiro dizer da nossa alegria, né, de estarmos aqui representando a pessoa do nosso ministro, André de Paula. A ideia, né, nós estamos na 20ª edição e assim, essa campanha, há muito tempo atrás, era algo feito pelo Ministério da Pesca, né, e com essas idas e vindas do Ministério, a gente acabou que perdeu isso, mas a gente abraçou a campanha, meio que no final do segundo tempo, né, por determinação do nosso ministro, que a gente pudesse incentivar aqui no estado do Ceará, já que nós somos um dos maiores potencial de pescados, né, a nível Brasil. E assim, a gente meio que contou muito com o apoio dos empresários, da cadeia produtiva. A ideia é realmente fomentar, a gente poder criar, incentivar as pessoas a consumirem, já que a gente tem um potencial tão grande de produzir.
e a gente acaba que exporta e não consome. E a gente sabe o quanto que é saudável a alimentação através de pescado, né? Então, a ideia é essa, a 20ª edição, a gente conta com vários apoiadores, como a PCC, como a Abrazel, como o Dr. Cristiano Maia, a Samaria Rações, o Castanhão Frios, são muitas as empresas, né? A Compex, o seu Osinada, Netumar, são muitas as empresas que estão nos dando as mãos nesse momento de redesenho do Ministério, porque a gente sabe também que é uma situação bem delicada, como vocês são sabedores, o Ministério foi extinto lá em 2015 e o presidente agora retornou o nosso Ministério, então assim, as coisas ainda estão engatinhando em passos lentos, a gente precisou contar de fato com o apoio da instituição privada. Olha, o lançamento da semana ocorreu na Beira-Mar, com a participação de muita gente. Vocês fizeram uma caminhada, um momento importante para chamar a atenção da cidade e as pessoas têm aqui esse costume de pelo menos 2 datas principais consumirem o pescado. Ali na Semana Santa, no final do ano também há um incremento, mas é preciso que o ano todo essa cadeia produtiva, que como a superintendente falou, ela é exportada, ela possa ser realmente movimentada aqui na cidade e no estado, né? Sim, a ideia também é essa, a gente formar uma terceira via, né? A gente tem lá a Semana Santa e o dezembro, e agora a gente passar o mês de setembro, porque a campanha, de fato, é do dia 31 ao dia 15, mas a gente está conseguindo estender as ações o mês inteiro. Inclusive, alguns municípios do estado, como a Prefeitura de Jaguaribara, quero aqui deixar um abraço ao prefeito Juju, a secretária de Ação Social, aliás, de Pesca, a Lívia, que está nos dando total apoio e levou também, abraçou a causa, levou a Semana do Pescado para a Prefeitura. Tem lá uma semana toda, foram 20 dias de programação, vai até o dia 25, né? A gente vai encerrar a campanha lá com o peixamento no açude Castanhão. Então, assim, são pequenas ações que vão impactar o nosso estado. A gente vai conseguir, através dessa iniciativa, retomar algumas situações importantes que nós tínhamos aqui no Ceará, como a Quinta da Tilápia, lá em Jaguaribara. No dia 21, a gente vai estar voltando esse festival gastronômico lá em Jaguaribara, com o Festival da Tilápia. A gente vai fomentar a economia daquela cidade, né, que a gente sabe que eles foram lá em 2014, 2015, os maiores produtores de tilápia, né, e a gente vai tentar dar esse suporte para a gente voltar Jaguaribara brilhar, né, com esses números favoráveis. A partir dessa semana, como é que os restaurantes que estão apoiando essa programação estão se comportando já, na verdade, nessa defesa do pescado? É realmente anunciando esses pratos e incentivando os clientes realmente a conhecerem coisas novas, né? Sim, estão lançando promoções, isso é bem interessante. O Boteco, ali a Turati, são várias empresas que abraçaram e eu acho isso muito importante, porque hoje o valor, o preço é um atrativo bem ideal, né? Para você conseguir resgatar uma cultura. A gente sabe que, culturalmente, nosso povo não tem esse hábito de comer pescado. Então, quando você mexe no bolso, já dá um start. Então, assim, foi muito bacana essa iniciativa da Abrazel em fazerem esses pratos promocionais, né, de pescados, porque vai, de uma certa forma, atrair o cliente e você vai estar consumindo mais pescado. E a gente vai estar também fazendo um tour, né, por toda a cidade, nos restaurantes que a gente tem a parceria. Vamos estar hoje à noite na Pracinha do Ferreira distribuindo sopão de peixe, isso é uma parceria da gente, da Superintendência, com a UFC, professor Irã, quero aqui deixar meu abraço. Então vão ter várias ações, né, que a gente vai estar incentivando e ainda fazendo o bem. Né? A gente vai estar lembrando daquelas pessoas esquecidas, invisíveis, que a gente pode se chamar, né? Olha, certamente vocês nessas parcerias estão, como nós já falamos aqui, chamando a atenção para os benefícios também à saúde, não só ao bolso, mas à saúde principalmente, uma vez que se discute cada vez mais essa necessidade de uma boa alimentação. Sim, com certeza. A gente sabe que o consumo de pescado é uma rica alimentação, mas a gente tem ciência disso e a gente aqui no Ceará ainda não tem o hábito. Então essa campanha vai servir também, né? Inclusive eu, como superintendente, não tinha o hábito de comer pescado e assim, foi muito bom, porque eu passei a inserir isso no meu cardápio, da minha família, e estou propagando diariamente nas minhas redes sociais, porque de fato a gente tem que gerar saúde, a gente tem que incentivar a nossa economia local, que a gente sabe que a pesca tem um fator muito positivo na economia do estado, então a gente tem várias situações favoráveis que a gente precisa propagar, e a gente pede que você também aí de casa, que
conhecedor, sabe que realmente a consumação de pescado é a melhor opção, passa a incentivar o amigo, o vizinho, que a gente vai fazer com certeza o bem ao próximo. Vamos falar um pouquinho de economia, desse potencial cearense, dessa força e desse retorno do Ministério, da Superintendência, dessas ações importantes. É certamente um grande desafio nesses meses de trabalho, né? Com certeza, porque como eu falei, é algo ainda novo, nós não temos praticamente muitas ferramentas de trabalho, né? Nós estamos sendo hoje subsidiado pelo MAPA, né? Hoje a gente está na Secretaria de Agricultura Federal, emprestados, nós não temos a nossa sede fixa ainda, mas vamos ter em breve. Então, assim, é um desafio muito grande, mas a gente já começou com um grande golaço. Eu sou cirurgiã dentista e na primeira semana que eu estive na superintendência, eu queria deixar um legado, né, na minha gestão. E eu fui procurar a dona da faculdade, Paulo Picanso, a doutora Gracêmia Picanso, e a gente firmou, né, um ACT, um termo de cooperação técnica, que a gente vai ofertar ao pescador, à marisqueira e ao aquicultor serviço de odontologia totalmente gratuito. Então, assim, são ações que hoje, quando eu cheguei na pesca, eu vi que a classe estava muito esquecida, porque são quase 8 anos, né, sem ministério. Então, a gente começou engatinhando com essas ações sociais e já estamos, juntamente com o pessoal do IFCE, com o pessoal da Codevasp, elaborando alguns projetos que já estão aprovados pelo nosso ministro, que são capacitações que a gente vai ofertar, né, para os aquicultores. A gente vai ofertar capacitações e logo após entrega de kits que vão dar a ele todos um suporte para que eles não possam vir sofrer o que eles sofrem hoje. Porque a gente sabe que essa atividade da aquicultura é algo muito novo. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer lá no perímetro irrigado, ali em Jaguaruana, Jaguaribara, Morada Nova, que aquelas pessoas eles eram produtores de arroz e migraram para aquicultores, mas migraram na condição de olhômetro. Eles não tiveram apoio técnico, eles não tiveram instrução, né? Então, a gente, hoje, enquanto superintendência, a gente vai entrar nesse suporte, nesse apoio, oferecendo qualificação, tecnologia, para que eles possam, de fato, né, progredirem e outras pessoas que têm curiosidade, que têm vontade de empreender, possam aderir à atividade. Essa capacitação, essa formação, trazer qualidade a esses profissionais certamente até incentiva a continuidade, uma vez que, vendo as dificuldades, os filhos, as outras gerações, muitas vezes abandonam aquele negócio, aquela atividade, né? Sim, sim. Com o sucesso, né, dos aquicultores, dos produtores naquela região, essa atividade ela já é espelho. Diferente da agricultura, que as pessoas, nem todo mundo queria seguir a profissão do pai pela dificuldade da água, a dificuldade que a gente sabe, eu como filho de agricultor, eu sei a dificuldade que é ser produtor, né, no sertão do estado. Então, assim, na aquicultura a gente vê uma esperança, a gente vê um salto que Morada Nova deu, que Jaguaruana, que São João de Jaguaribe. Então, são atividades que a gente consegue, com um treinamento não tão longo, qualificar e deixar essas pessoas com emprego, com renda, com dignidade. Então, é isso que a gente vai apostar. Olha, nós aqui da TV Otimista sempre mostramos o potencial, os cases de sucesso, empresas campeãs de exportação, e a gente sempre ouve essa demanda dos produtores sobre a necessidade de mais apoio. É isso que você tem ouvido durante esses meses de trabalho? Qual é o grande pedido desses produtores, desses empresários? Bom, ao chegar na superintendência, né, o grande gargalo, as maiores demandas que eu recebi era a questão da licença, né? Nós tínhamos um grande problema, mas graças à sensibilidade do nosso governador, criando a lei 18.436, a gente conseguiu um grande golaço, né? O produtor agora ele pode se regularizar, ele pode sim ter a sua linha de crédito. Então, assim, eu acredito que a partir dessa ação, desse feito do nosso governador, nós já vamos começar com uma nova história, né, com um cenário muito positivo. Então, assim, para mim, ao chegar na superintendência, nós já fizemos um grande golaço. Então, claro que tem outras demandas, eles nos demandam muito a questão de apoio técnico, né, na questão de um laboratório, da saúde do camarão, e tudo isso a gente já está em parceria com o Instituto IFCE, com o professor Sérgio, o professor Ito, com a nossa equipe da superintendência, o Felipe Goiana e os mais engenheiros de pesca. A gente já está pensando em projetos como esse, né, de conseguir
dar apoio a esses produtores, de levar para a ponta, de fato, né? Não posso esquecer de citar aqui duas pessoas que têm dado fundamental, assim, têm dado muita apoio ao Ministério, que são 2 deputados da bancada federal do PSD, Domingos Neto e o deputado Luiz Gastão, esses 2 homens que estão nos ajudando a caminhar nesse redesenho. As coisas estão demorando a acontecer, mas eles estão ali, firme com o nosso ministro, que também é do PSD, né, ajudando as coisas a acontecerem, porque sem a ajuda deles seria ainda mais difícil. Superintendente, nós desejamos muito sucesso no trabalho e que os resultados possam aparecer e beneficiar quem está lá na ponta, que é quem precisa realmente. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço e me coloco à disposição da TV e também do povo cearense. O Destaques faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Tratamentos mais naturais. Esse é o novo conceito abordado pela harmonização facial e vem se refletindo nas redes sociais de artistas e influenciadores. Sobre o assunto, Elaine Oliveira conversou com a doutora Eduarda Diógenes, uma especialista em harmonização orofacial aqui no Ceará. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Um tema muito importante para a gente debater, né, com relação à questão da harmonização facial, né? Muito se utilizou, a gente viu alguns exageros, né? As redes sociais todo dia mostram isso. Mas e qual é o limite, né, do que a gente pode ou não fazer para se sentir bem? Oi, Elaine, tudo bem? Que bom poder contribuir com esse tema tão importante. Então, assim, existem limites, né, estéticos, existem medidas estéticas que vão mudar de acordo com cada paciente. Ninguém tem a mesma face, o mesmo padrão de face, o mesmo grau de envelhecimento. Ninguém envelhece igual. Então, assim, a experiência do profissional que vai planejar vai fazer bastante diferença, né? E também ele saber que tem que ir por um caminho de tratamento, né? A harmonização facial, eu digo muito isso no consultório, é um tratamento como qualquer outro tratamento que você vai fazer, né? A gente vai modular, a gente vai melhorar aqueles sinais do envelhecimento que são fisiológicos, mas que hoje existem tecnologias, tanto de produtos como de aparelhos que vão favorecer a tratamentos extremamente naturais e que ninguém perca a sua identidade, sem dúvida. A gente tem aí recentemente a entrevista à influencer GK, né, empresária também, ela falou na entrevista que retirou 3 litros de ácido hialurônico do rosto, né, ela exagerou, digamos assim, ela mesma falou isso, né. Nesse caso, a gente vê os influenciadores muito falando, mostrando, né, sendo o espelho para muitos seguidores do que usar, de como fazer, né, do que adquirir. Então, quais são esses riscos, quais as responsabilidades que se deve ter, não só dessas pessoas, mas também dos profissionais, né, ao sentido de que, não, até aqui a gente pode fazer, né? A reversibilidade é uma das grandes vantagens da harmonização facial, né? Hoje existem enzimas que degradam o ácido hialurônico para que, né, saia aquela hipervolumização da face. Tem o que o paciente quer e tem o que pode ser feito. Tem os padrões faciais, que assim, eu já venho combatendo muito isso no consultório, né? Porque existe o padrão que é bom para você e o padrão consagrado aí pela mídia, né? E hoje em dia não, a busca de todo mundo é de personalizar cada caso, cada resultado, de deixar de acordo não só com o desejo do paciente, porque às vezes tem que estar de acordo também com uma melhora estética natural, né? Que a percepção social que a pessoa tem e a percepção individual sua também estejam em harmonia. Porque na hora que existem exageros, também existem outros riscos, né, de toxicidade, também de causar inflamações tardias, que a gente procura evitar. E assim, o papel maior do profissional, a ética, é de dar esse limite, né, e de também falar sobre os riscos dos exageros. Doutora, nesse caso, assim, como é que é a procura com relação ao consultório? Existe uma idade mínima para se iniciar esses procedimentos? Quem está procurando mais, né, no consultório com relação a pessoa com idade acima de 60 anos, 40 anos? Como é que está essa movimentação? Olha lá, né, a gente vê pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais no consultório. A faixa etária de 30, 40 anos é a faixa etária que mais tem consciência da importância dos tratamentos, tanto tratamentos corretivos como preventivos da harmonização facial.
E são procedimentos que são minimamente invasivos, né? Eu, como critério profissional, atendo pacientes a partir de 18 anos, que já sejam maiores de idade, e que tenham demandas, às vezes não é nem de prevenção, nem de tratamento, mas de correções que são genéticas, que seriam cirúrgicas, e a gente pode estar corrigindo com procedimentos minimamente invasivos, que têm essa capacidade de reversibilidade e oferecem bastante segurança. E para quem quiser saber mais as informações, para saber como é que faz para encontrar a senhora nas redes sociais, como é que faz? Gente, a gente tem o site, tem lá tudo no nosso link da bio, @doutora Eduarda Diógenes. A gente terá um prazer, tem também da nossa clínica, @Eduarda Diógenes Estética. Estaremos lá aguardando vocês para que vocês saibam mais sobre a harmonização facial, sobre se aquilo é para você, se chegou a hora de você fazer ou não, que muitas pessoas não sabem esse momento. E será maravilhoso o momento que a gente terá todo o prazer em receber. A luta contra a depressão também passa pela suplementação e muita gente não sabe disso. O acompanhamento de uma equipe especializada na mente, aliado a um cuidado com o corpo, é essencial para a recuperação dos pacientes. A médica integrativa Isadora Machado nos visita hoje para nos dar dicas e conversar sobre esse tema. A gente está no Setembro Amarelo, doutora. É muito importante a gente falar de todas as partes que compõem esse tratamento. Muito obrigado pela visita. Obrigada, Denis. Isso, eu sempre procuro explicar para os pacientes, então a abordagem integrativa, integrada, ela traz isso, mente, corpo e espírito. E quando a gente fala no combate à depressão, a gente tem que entender que o remédio sozinho, ele apenas remedia, mas que a cura ela vai muito além. Ela envolve suplementação, vitaminas, estilo de vida, que trazem para o paciente uma mudança dessa qualidade de vida que ele está tendo, uma mudança de mindset, de pensamentos e um possível desmame medicamentoso no futuro. Doutora, muita gente até que trabalha na área, nesse atendimento mais ali emergencial, desconhece que essa suplementação, esse alinhamento com outras práticas é essencial, é muito importante, né? Muito importante. Então, primeiro quando a gente pensa em depressão, a gente pensa em 2 hormônios que são muito importantes para nós. A serotonina, que é um neurotransmissor, na verdade, popularmente conhecido como hormônio do nosso humor, da nossa alegria. E a dopamina, que é o nosso hormônio da ação, da vontade de você fazer as coisas. Então, quando a gente fala em suplemento, eu vou dar alguns que eu gosto de utilizar. Por exemplo, o L-triptofano. Ele é um aminoácido essencial que ele vira a serotonina, que é o neurotransmissor do humor e da alegria. Então, um paciente com depressão, é essencial que ele use o L-triptofano como suplemento. A vitamina D, que é o nosso hormônio D, ela quem faz uma ação na enzima TPH2 que quebra a serotonina, então ela ajuda nessa absorção, nessa recaptação de serotonina no nosso cérebro. Então, o que acontece hoje? As pessoas estão com medo do sol e não suplementam vitamina D. Uma vitamina D, para ser boa, ela tem que ser acima de 60, entre 60 e 80 no nosso sangue. 15 minutos de sol entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, porque pouca gente sabe, mas essa vitamina D, ela é produzida na nossa pele, então a gente precisa do sol para ativá-la. Quando as pessoas estão ali mais reclusas, exatamente naquela fase muito preocupante, ninguém quer saber de sair de casa. Ninguém todo mundo quer saber. Guardado. E o nosso grande produtor de serotonina, de 80% a 90%, nosso intestino. E as pessoas com o consumo de industrializados, esquecendo a comida de verdade, acabam desregulando o intestino e com isso a nossa produção de serotonina fica totalmente prejudicada. Além disso, dos fatores mais importantes quando a gente pensa em saúde mental é a qualidade do sono.
Então, uma boa higiene do sono, que inclui não comer 3 horas antes de dormir, não pegar o celular 2 horas antes, trocar por livros, um quarto totalmente escuro, usar um tapa-olho e um quarto silencioso, ventilado, para você conseguir atingir a fase REM do sono, que a gente chama. Deitar 9 horas da noite. Por quê? A gente tem a maior hora de descanso entre as 10 da noite e as 3 da manhã. Esse é o período ideal para que se tenha realmente aquele conforto e aquele descanso. Então, são coisas básicas que a gente coloca no nosso dia a dia que vão nos tirando do quadro depressivo. E eu sempre tento explicar, Denis, para os pacientes. Existem 2 maneiras de você passar pela depressão. Eu tento colocar isso para eles. A primeira maneira é você abandonar tudo para viver a depressão, largando a sua vida, trazendo isolamento social. Muitas pessoas hoje, é uma das maiores causas de largar o emprego, é a depressão. E aí vai virando um buraco que você já não consegue sair. E existe aquela maneira de você ir vivendo com aquilo, se ajudando, não deixando de frequentar os lugares, não deixando o seu emprego de lado, acordando cedo, fazendo exercício de manhã, comendo comida de verdade, suplementando, cuidando da sua vida. Isso vai te trazer a cura. E quando você se curar, você vai olhar para a tua vida e você não vai ter destruído a sua vida. Entendeu? Então, a gente não deve parar a vida para viver a depressão. E uma coisa muito importante, né? Quando o paciente fala para mim, doutor, eu estou depressivo. A gente tem que entender que depressão e ansiedade são sintomas de que algo no seu corpo não está bem. Então, antes da gente enfiar um antidepressivo, a gente tem que pedir uma bateria de exames. Uma investigação do corpo. Com certeza. Por que que é integrado? É mente e corpo, trazer um bom exame laboratorial que vai me dizer seus níveis de vitamina do complexo B, que agem nos níveis de neurônio, seus hormônios, sua testosterona. Na mulher, estrogênio, estradiol é um grande produtor de serotonina. Como que tá os seus minerais, o ferro, hoje o nosso toque de ferro chamado ferritina, e que as pessoas estão cada vez com o estoque de ferro mais prejudicado pela alimentação e pela falta de absorção por esse intestino deficiente. O ferro, quem faz, age na tirosina e produz a dopamina, que é o hormônio da ação, da vontade de fazer as coisas. As pessoas estão com hipotireoidismo, então tem tantas coisas que causam sintomas depressivos, cortisol, que a gente tem que regular num paciente antes da gente pensar em socar um antidepressivo nele. Olha, a doutora fez um recorte de vários sintomas e várias maneiras de atacar a prevenção, os sintomas, né? Coisas básicas da alimentação, de tomar sol. Agora, na hora da suplementação, é muito importante que, após essa investigação, isso seja feito de maneira muito controlada por profissionais. Esse acompanhamento é essencial. Sim, porque o excesso também é ruim, né? Cada pessoa, uma pessoa, cada quadro é um quadro. O exame é muito importante porque eu preciso saber se realmente é daquilo que você precisa. Porque, infelizmente, hoje a gente fala, o meu vizinho está tomando, eu escutei fulano tomar, escutei que é bom, vou tomar. Então, não é assim, não é assim. Mas a gente fazer um shot desinflamatório de manhã com cúrcuma, limão, própolis, vinagre de maçã, logo que a gente acorda, praticar um jejum intermitente 2 vezes na semana, colocar o nosso exercício de manhã, tomar a nossa vitamina D, seja oral ou no sol, se necessário suplementar com uma melatonina à noite. Isso é o básico.
Isso é o básico, que todo mundo tem que fazer. É o básico, entendeu? Doutora, muitas vezes o paciente não consegue ir sozinho, a gente está naquela crise e a família precisa tomar frente, por isso que é tão importante essa informação, buscar exatamente ajuda, verificar, fazer a investigação do corpo, não somente, como a senhora falou, aqueles remédios antidepressivos, né? E pensar assim, o remédio ele é descartado? Não, ele é importante, principalmente nessas fases que o paciente está em períodos críticos. Mas o remédio, o nome dele já diz, ele remedia. Então, a gente tem que buscar, durante o período do tratamento com o remédio, o que está levando o paciente a sintomas depressivos. Se é um luto, a gente tem que entender que o luto, ele passa. Se tratar o luto, se fizer o paciente trabalhar isso nele, então buscar o que causou a depressão, buscar o gatilho que levou ele e buscar no corpo qual o grito, entendeu? Porque a depressão e a ansiedade, elas são um grito de que algo não está bem no seu corpo. Esse foi um grande alerta, principalmente para prevenção, uma vez que a doutora falou sobre vários itens. Doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final, portanto, para as pessoas que podem estar passando por uma situação como essa, ou mesmo aquelas que querem prevenir. É muito importante esse momento até para falar com quem entende, com quem é profissional, quem está nesse atendimento. Então, em primeiro lugar, busque ajuda, porque a carga, quando dividida, ela é mais leve. E as pessoas podem te ajudar, te orientar, busque profissionais, busque se nutrir de coisas boas, de conteúdos bons para sua mente, busque convívio familiar, social e busque um estilo de vida que vai te ajudar e não te afundar. Não saia dos vícios, né? E consuma alimento de verdade. E o exercício físico ainda vem como um alicerce no combate à depressão. Dicas valiosas, doutora Isadora Machado. Muito obrigado pela visita, pelas informações e pela entrevista. Prazer estar aqui. A gente faz mais uma pausa e volta daqui a pouquinho com mais destaques. Nós agora vamos falar de um tema extremamente importante que causa curiosidade ao brasileiro, a homens, a mulheres, que é a questão da calvície, especialmente sobre a possibilidade de resolver essa questão através do transplante capilar. Nós estamos com um especialista, doutor Davi Pontes, que nos visita hoje para falar sobre os bastidores desse procedimento que, doutor, me parece está cada vez mais sendo procurado nas clínicas, nos hospitais. O senhor certamente pode confirmar isso. Muito obrigado pela visita. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, e trazer para o público, né, desmistificar essas curiosidades que muitos pacientes ainda têm medo por se tratar de uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, ainda tem medo de procurar, acha que é inacessível, acha que pode causar algum tipo de dano maior do que o benefício, né? Então, é interessante esclarecer e elucidar para os pacientes, né? O que acontece é que as técnicas evoluíram muito, de uma forma que antigamente se fazia muito essa técnica que se faz hoje, mas com equipamentos bem mais arcaicos, né? Diâmetros maiores que deixavam cicatrizes bem perceptíveis, né? Se fez uso, fazendo um breve acervo na história, se fez uso de alguns implantes como próteses sintéticas, né? Obviamente houveram rejeições desses tipos de produto, e passou-se a usar a faixinha, né? Só que o corte, né? As incisões, só que de forma muito discreta, de forma muito bem indicada, né? Tinham excelentes resultados, tem ainda excelentes, alguns profissionais ainda usam hoje, e usando microenxertos e faziam uma segmentação maior das unidades para dar um aspecto mais natural. Isso foi a grande alavancagem da procura,
porque as pessoas passaram a ver, é algo que não se cobre, né? A não ser que seja com boné. Habitualmente a gente não usa para entrar em qualquer ambiente um chapéu, um boné. Então as pessoas passaram a ver o seu vizinho, seu irmão, algum parente mais próximo, um colega, e viram o resultado e começaram a criar mais confiança, né? E a procurar naturalmente aumentou. E hoje, atualmente, as técnicas são ainda mais modernas do que a faixinha, né? Hoje se tira praticamente folículo por folículo, né? O folículo pode ter até 8 fios em uma unidade, né? Quando se coloca na frente, obviamente a gente faz um degradêzinho, vai iniciando com de uma unidade, duas, para simular a calvície como se estivesse se iniciando, né? E essa naturalidade tanto da área doadora quanto da área receptora que fez que aumentasse ainda mais a procura por essa nova técnica, né? Que permitiu que pacientes que usavam o cabelo mais baixo por questões funcionais, por exemplo, policiais, né, quem trabalha na segurança pública, né, e que não podia usar o cabelo maior, né, passasse a procurar também, né, então abriu mais o leque de pacientes que pudessem ter acesso a esse tipo de procedimento. Doutor, nesse crescimento, quem procura mais o transplante? Homem, mulher? Como é que é o seu público, por exemplo? Então, praticamente 90 a 95% do público é masculino. Por quê? Os homens sofrem mais com os genes, tem mais receptores para o gene da calvície, para os hormônios da calvície na região frontal e na parte superior da cabeça do que as mulheres, né? As mulheres apresentam 2 padrões de calvície. Um padrão está relacionado à perda anterior da hairline, seja pós-nascimento, já congênita, já nasce com a região frontal mais aberta, maior, mais extensa, né? Ou pode ter uma evolução pelo uso de algum anabolizante, algum pró-hormonal, ou pelo pós-gestações mesmo, alguma química. A principal causa de queda nas mulheres é a atração e a química, né? Então, uma mulher que faz uso de tratamentos constantes para fazer atração de forma ininterrupta, né? Não permite que o cabelo se regenere, né? Acaba que pode causar um dano mais prolongado, né? Então, as mulheres procuram bem menos que os homens por conta disso. O efeito da calvície androgenética, que representa 80% dos casos de calvície, 90% dos casos de calvície, é mais acentuado na população masculina. Deixa eu só voltar um pouquinho na questão da tecnologia, porque certamente ela impacta, a atualização, o uso delas, certamente impacta na recuperação. Hoje em dia, não se tem mais aquela pausa no trabalho, aquela parada na vida para se recuperar, não é isso? Perfeito. Downtime da cirurgia é 3 a 5 dias. Assim. Muito rápido. E como muitas pessoas hoje trabalham em casa, home office, né, acaba que não há necessidade de uma exposição maior, né? A gente evita pacientes que trabalham expostos ao sol ou em ambientes que possam ter algum grau de contaminação, como regiões locais que tem hospital, que tem centro cirúrgico, que tem emergência, né? Então, esses profissionais a gente recomenda voltar de uma forma mais tardia, né? Mas pacientes que trabalham home office, que o edema ele dura de 3 a 5 dias, né? A gente até brinca com os pacientes que após esse período ele não está assustando mais ninguém, né? Mas a recuperação é muito mais rápida porque não existem mais cicatrizes, não existem mais pontos para serem removidos, né? O paciente ele pode já voltar a ter um corte de cabelo de uma forma mais natural, é só evitar a manipulação, né? Porque são de 5 a 10 mil furinhos, né? Tanto de área doadora quanto de área receptora. Então, existem micro incisões, né? Que não são perceptíveis a olho nu, que o paciente tem que evitar de fazer a manipulação, né? Não tendo esse contato, ele pode voltar à atividade normalmente. Eu já conheci pessoas que programaram, por conta do trabalho, 1 ano, 2 anos antes, o procedimento, exatamente porque havia aquela pausa, a necessidade de ficar muito tempo em casa, recluso, o que ficou para o passado, para quem utiliza a tecnologia. Ontem mesmo, foi bom você ter falado sobre isso, ontem mesmo eu atendi um paciente, foi muito interessante. Paciente, eu vou deixar para fazer a cirurgia nas minhas férias, né? Aí disse, tudo bem, uma recuperação melhor, né, óbvio. Aí, mas me explica, doutor, como é que funciona? Eu disse, você vai raspar aqui a lateral do cabelo, porque a área dele era menor, uma calvície ainda inicial, né? Então você vai raspar a área lateral do cabelo, eu vou remover as unidades, né? Vou implantar, não vou raspar a parte superior do cabelo e você, no dia seguinte, remove o curativo e a gente já pode acertar, tirar o degrau, né, do corte. Aí, já posso voltar no dia seguinte? Pode, já removi, com aspecto melhor. Não, então, sendo assim, eu vou fazer no feriado, eu vou organizar para fazer no feriado e eu tiro 1 ou 2 dias de folga
para me recuperar. Realmente... Que o tipo laboral dele, a ocupação dele, permitia que ele pudesse fazer esse tipo de procedimento. Perfeito. O senhor citou sobre área doadora. Quais são as possibilidades? De onde vocês conseguem tirar esses folículos para fazer esse procedimento? Pronto, é interessante porque muitos pacientes eles não têm área doadora suficiente. 96% dos pacientes apresentam área doadora boa, principalmente se não tiver tido nenhuma cirurgia prévia, né? Então, os pacientes, a maioria dos casos, a área doadora é da região occipital, que é um cabelo mais seguro, um cabelo que não sofre efeito da questão hormonal de forma tão acentuada, né? Então é um cabelo que é mais resistente. Tanto é que a maioria dos pacientes, mesmo idosos, né, a gente vê uma resistência, uma área doadora mais segura, né? A gente vê o aspecto, nunca tem uma perda acentuada na área lateral e posterior. Então a gente tira dessa região sabendo da resistência desses folículos, né, aos hormônios, né? Mas muita gente pode usar da barba, muita gente tira da barba também. Da mesma forma que tira da região occipital para fazer a barba, obviamente a gente sempre estuda a herança genética do paciente para saber se ele não vai ter algum grau de calvície no futuro para não comprometer a área doadora numa área que é mais nobre, né? Sim. Mas a gente pode tirar da barba, pode tirar da região occipital. Muitos pacientes, a gente já houve a necessidade de tirar do body hair, que tira do tórax, que tira dos braços, tira da região pubiana, em casos extremos, né, como a área doadora realmente está extremamente comprometida e aquilo ali está afetando muito o dia a dia do paciente, né? Então, são muitas as possibilidades. São muitas as possibilidades. Doutor, e a gente sabe que esse crescimento se deve também a partir da utilização da tecnologia, mas também sobre esse acesso mais fácil. Os procedimentos estão mais acessíveis às pessoas. Muita gente fazia toda uma programação financeira de longos anos. Sim. Hoje em dia está mais acessível. Sim, porque hoje tem outras formas de pagamento, né? Pode-se fazer pagamento em cartão de crédito, né? A pessoa, como você mesmo falou, você pode fazer uma programação cirúrgica de pagar todo o procedimento para depois realizar o procedimento, né? De forma de boleto. Então, tem inclusive consórcios, tem algumas empresas que trabalham com consórcios, né? Financiam até em 48 vezes, porque aquele problema muitas vezes afeta de uma forma tão acentuada o dia a dia, a parte social, que o paciente vê como uma prioridade. Perfeito. Então vamos falar agora dos benefícios. O senhor está há anos nessa área e semanalmente tem os retornos, encontra os pacientes na cidade. O que é que eles falam de benefícios, transformação além da questão estética? Pronto, interessante. Eu atendi um paciente alguns anos atrás que me marcou muito. Era um paciente por volta dos seus 50 anos, né? Estava com seu filho de 18 anos já vendo uma prevenção para a calvície que já estava se iniciando. Ele estava de boné, o filho não tinha nenhum boné. Eu examinei primeiro o filho, né? E era nessa clínica que eu atendia era no shopping, né? Numa cidade próxima a Fortaleza. E depois que eu atendi o filho, o pai pediu para o filho se retirar da sala. Aí eu disse, não, ele pode acompanhar. Eu disse, não, eu prefiro que ele saia. Eu disse, pai, eu quero assistir a consulta. Eu disse, meu filho, por favor, se retire. O filho nunca tinha visto o pai sem boné. Há 18 anos, o pai nunca tirou o boné na frente do filho. Então você pergunta, qual é o benefício? Liberdade. Liberdade. As pessoas têm uma prisão interna. Muitas vezes aquilo afeta tanto dela deixar de ir para o casamento de um parente, deixar de ser o padrinho de um casamento de um irmão, de um primo, de algum parente próximo, porque não se sente bem sem um boné e estando dentro da igreja. Entendeu? Ou indo para a faculdade, por exemplo, muitos professores não aceitam, né? Justo, questão de formalidade, né, que você entra com um boné, aí você não entende por que aquela pessoa está usando o boné. Muitas vezes é para esconder algum problema que está gerando, né, um problema no convívio social, né, do dia a dia. Então tem N fatores que podem libertar dessa prisão que é como você se vê em relação à calvície. Doutor, a média de idade, a partir de que idade o senhor tem notado que, é claro que cada caso é um caso, mas
essa média, os homens a partir de que idade já estão sendo levados, diagnosticados como... Não, esse é um caso de... É interessante porque muita gente questiona, poxa, mas a minha calvície vai continuar evoluindo? Será que eu vou continuar perdendo cabelos, né? Será que eu não sou muito jovem para realizar o meu procedimento cirúrgico? Será que eu não vou perder o resultado? Né? Uma pergunta muito recorrente. O que acontece é que você vai usufruir o hoje de um resultado. Então, se está lhe afetando hoje, muitas vezes os pacientes perguntam quando é a idade ideal para fazer uma cirurgia plástica, estética, ou o teu próprio transplante capilar. Se está lhe afetando hoje, realize hoje, né? Assim, eu já operei pacientes com 18 anos, né? Eu acho que pacientes jovens demais também é interessante avaliar caso a caso, né? Eu operei crianças, mas por agressões, por animais, por queimaduras, né? E aí a gente acaba fazendo o tratamento por questões de reparadora, né? Uma cirurgia mais reparadora. Sim. Mas, com 18 anos, eu acho que, quando bem indicado, você analisar o perfil psicológico do paciente, saber qual o grau de expectativa, o que ele espera daquele resultado, saber se é um paciente disciplinado para tomar as medicações, para evitar que aquela calvície evolua, as margens vão continuar evoluindo. Então, o paciente tem que estar ciente que ele não pode deixar de tomar as vitaminas para que evite que o cabelo continue caindo. Ter uma vida saudável, dormir bem, se alimentar bem, porque o cabelo, assim como a temperatura do corpo, assim como a nossa disposição para acordar todo dia e ir para o trabalho, o cabelo também é um termômetro de que as coisas estão bem com o organismo, né? Se você não está bem com o seu organismo, não está dormindo bem, não está se alimentando bem, acaba que aumenta a queda de cabelo também, né? Prova disso é que se você fizer um tratamento de quimioterápico, fizer um procedimento cirúrgico, seja ele qual for, vai aumentar a queda de cabelo. Aconteceu muito agora no período da Covid, né? Muita gente teve a infecção com a Covid e muita gente teve perda de cabelo. Cerca de 25% das pessoas que contraíram o problema tiveram perda de cabelo, que a gente chama de eflúvio telógeno, uma perda transitória, né? Então, o cabelo é extremamente importante para que você tenha uma vida plena, uma saúde plena e o cabelo esteja saudável também. Não adianta de nada você estar tratando o seu cabelo e ter uma vida um pouco mais desregrada, né? Porque aí a medicação não vai surtir efeito. Verdade, é um conjunto. Olha, esse tema é muito interessante, há muitas dúvidas, mas o tempo é curto. Doutor, quem quiser tirar alguma dúvida, eu sei que o senhor é muito ativo nas redes sociais, como é que as pessoas podem mandar essa dúvida e ter um contato? Bem, a gente tem o nosso Instagram, que esteja aparecendo na tela, o @drdavipontes, e tem os nossos telefones, nosso site também, que a gente pode entrar em contato. A gente faz muita consulta remota, porque a gente tem de pacientes do mundo inteiro, muita gente de outros estados também. Então a gente acaba fazendo avaliações online e que ajuda muito nessa questão da aproximação com o paciente. O Destaques fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e a gente se encontra no próximo programa.